Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas acerca do estudo da consciência e de suas manifestações. Eu vou aqui compartilhar com vocês algumas respostas que eu dei em comentários que foram feitos. Por quê? Porque acho que muitas pessoas não leem as respostas que eu dou nos comentários. Para ser bem honesto, na verdade, a primeira não é uma resposta que eu dei. Eu comentei que eu ia responder ao vivo. As outras eu cheguei a responder. Essa pergunta, que eu vou responder apenas agora, porque eu não tive tempo mesmo, por causa da correria, é do Pax, P-A-T, Pat, XY. Não sei como é que fala. Pat Borges. Depois que conheci o conceito de que tempo não existe, eu passei a acreditar em realidades paralelas. Não creio mais em reencarnação como antes. Ressignifiquei tudo isso depois. Creio que nossas vidas passadas, entre aspas, são vivências em realidades paralelas que acontecem agora, só que em outro nível. E que todas elas estão conectadas. Isso foi porque eu toquei num assunto no último relato que eu fiz aqui, que eu registrei no canal, e conversamos um bocadinho sobre essa questão de realidades paralelas. E o que eu vou responder aqui para o Patiche Borges é que eu já considerei essa possibilidade e até considero. Tem algumas possibilidades que eu não descartei ainda, mas elas são menos prováveis na minha cabeça por algumas observações que eu faço. Seria realmente muito plausível tudo isso, porém, há alguns fatores a serem levados em consideração. Eu vou começar por alguns mais subjetivos e outros mais objetivos. Por exemplo, se nós estivéssemos percebendo, através de uma lembrança, um fragmento, alguma coisa, de uma outra vida, que foi o que aconteceu comigo, ali por volta dos 14, 13, 14 anos, seriam isolados, creio eu, de uma consequência. Porque pensa comigo, por que alguns obsessores dessas vidas não perseguiriam a minha versão de lá? Parece haver uma resposta a algo que a gente fez no passado, no agora. E isso é jogado na nossa cara muitas vezes. Eu mesmo enfrentei isso. Posso provar? Não. Mas considero que há sim esses indícios de pessoas que não seguem em frente porque alguém fez mal a ela e elas veem outras pessoas seguindo em frente, como foi o meu caso, e perseguem essa pessoa. Esse é um primeiro indício. E não bastasse isso, tem ainda o fato de que algumas lembranças, a maioria delas, né, retrata uma época passada. Então, por que que nós teríamos apenas a lembrança de uma outra vida minha, mas eu vivia no Egito antigo, mas antigo de uma outra realidade? Ainda há uma cadência de cronologia. E ainda, quem quiser pesquisar, claro que é passível de questionamento, mas tem alguns ali que você consegue perceber a seriedade da pesquisa, até porque são de pessoas que às vezes não acreditavam e foram pesquisar porque elas precisavam saber. Investigações onde crianças se lembram, e é muito comum que se lembrem, muito comum não, né? É comum que se lembrem até os 5 anos quando se lembram, não é comum lembrar. Mas quando se lembram, é comum lembrar até os 4, 5 anos, principalmente depois dos 3, 2, 3. E muitos já foram detalhistas em falar, não, eu era um artista de Hollywood e a minha casa e não sei o que, e ficava angustiado, até que, investigando, né, tem um moço que investiga isso,
pegou essa criança, entrou em contato, procurou, achou e foi lá e levou e realmente a casa dele estava lá. E ele falou, ah, não, ali, ó, você foi minha filha, você foi minha esposa, você tem uma marca, posso até estar misturando histórias, tá? Mas enfim, em crianças que falavam, você tem uma marca na virilha, fala com a mulher, sabe? Você foi minha esposa, você tem uma marca na virilha, nós vivemos juntos. Teve aquela época que fomos naquela viagem. É muito para ser desconsiderado. Tem criança que falou, ah, não, eu sei quem me matou, foi tal pessoa, enterrou meu corpo em tal lugar porque eu vi, porque depois fora do corpo, né? Viu, e ali foi a polícia e acharam provas com o assassino, né? Coisas que pessoas guardam, né? Esses assassinos em série, ou acharam o cadáver realmente onde estava, enfim, alguma coisa que fez com que solucionassem o crime. Então, não considerar a reencarnação é algo difícil para mim por causa das minhas vivências e dos estudos que eu fiz há muito tempo atrás. Eu nem estudo isso mais porque para mim está lá. Até ser até cair, eu acho que vai ser pouco provável. Porém, não estou dizendo aqui é isso e não aquilo. Ou seja, existe reencarnação, não são outras vidas em outras realidades. Por que não as duas? Quanto mais a gente considerar neste âmbito, mais a gente ganha, principalmente considerando que nossas consciências aqui não conseguem realmente abraçar a complexidade disso tudo. Mas considerar que existe uma complexidade é um primeiro passo. Como uma criança que está ali aprendendo 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, e um dia vai estar fazendo equações ou coisas muito mais avançadas. É uma questão de... É necessário começar as considerações, colocar as engrenagens para funcionar, para conseguir um dia, né? A outra pergunta aqui, que na verdade é um comentário, né? Do William Santos. Nome bonito, William. Will, o Saulo Calderon tem um relato no qual um espírito dizia para ele que estava em vários lugares ao mesmo tempo e disse, inclusive, que o Saulo também estava, mas que isso seria muito para ele entender, que é o que eu acabei de falar aqui, né? Além disso, tem um papo recente no Paranormal Experience chamado Mentores Aliens, eu não assisti, tá? No qual é explicado sobre mônadas, mas eu já li um bom bocado sobre mônadas, essas divisões e divisões de almas, etc. Tudo é muito interessante também como teoria, sim. Resumindo, hoje acredito bastante na questão de estarmos vivendo em diversas dimensões, isso também por causa do relato que eu coloquei. Eu respondi para ele algumas coisas aqui, mas eu acho que vou um pouco além do que eu respondi. Deixa eu ler para vocês o que eu coloquei para ele. Olá, considero sim, e fico pensando como há esse momento de percepção de mim numa vida que não é tão minha, no sentido de ter a própria história. Resumindo, será que existe um outro eu vivendo lá? E nesses momentos em que eu me percebo lá, como o outro percebe? Entendem o que eu quero dizer? Teve uma experiência, eu não sei se eu já comentei aqui, talvez em algum momento breve. Acho que sim. Eu tive uma experiência de ter que acordar para sair do apartamento dos pais do meu amor, numa época que ela ainda estudava na faculdade e trabalhava, tinha que sair cedo para trabalhar. E quando eu dormia lá com ela, eu tinha que sair cedo também. Mas ela acordava, ia tomar banho, e eu ficava esperando. E nesse esperar, eu levantei, fui ao banheiro, e ela estava diferente. Ela estava com o cabelo curto, tinha uma tatuagem de dragão imensa nas costas. E eu falei, caramba, que loucura isso. E acordei. Voltei pro corpo ou acordei, não sei. Me pareceu bem real. Só que eu não estava lúcido no momento. Eu ficava
eu não entendia por que ela estava diferente numa fração de segundo. O cabelo seria até justificável, ela cortou ali, mas a tatuagem não existia. E fico pensando se minha consciência percebeu um outro eu de outro momento e como fica essa consciência de eu lá? Será que ele não percebe? É como se ele estivesse sonâmbulo? Ou há um lapso ou não? Ele percebe que eu percebi? Entenderam o que eu quero dizer? Mas eu acho que não. Estou dizendo isso, na verdade, em relação a realidades físicas paralelas. Porque realidades paralelas sutis, eu acho que essas outras versões da gente estão acostumados com essas flutuações de vai e vem, de interferências. Entendem o que eu quero dizer? Porém, lembrando aqui uma coisa que o Helder Correia, para quem eu dei entrevista, né, conversei no canal dele, outra questão que ele levantou, que faz um pouco de ponte com a primeira pergunta, comentário que eu respondi aqui, que é a questão do tempo. Sim, paralelo a isso de haverem outras existências, existe sim a chance de haver tempos diferentes. E aí, neste caso, para as experiências mais sutis, a coisa até faz um pouco mais de sentido se considerarmos que lá fora o tempo, ele diz aqui, na verdade, na pergunta anterior, né, no comentário anterior, o Pati comenta que o tempo não existe. Não é que o tempo não existe, o tempo é uma dimensão, se formos considerar, né? E aí é uma questão de organização das percepções de uma coisa que existe estabelecida. Ou seja, o passado ele está acontecendo também, juntamente com agora e juntamente com o futuro. O que eu chamo de agora é a minha leitura da percepção deste momento. Mas a minha consciência pode saltar para um tempo de trás. E aí tem essa complexidade de saltar para trás e para os lados ao mesmo tempo. Por isso essa malha, né, que eu comentei. Então, assim, é complexo, é complexo. Mas nós somos bem mais capazes do que podemos manifestar aqui. Isso também já percebi em experiências. Vou passar aqui para uma outra pergunta que não tem relação com tempo, espaço, realidades paralelas. É da Kathleen Silva Bueno, que me acompanha aqui desde sempre, já se tornou amiga. Will, gostaria de perguntar algo, se possível me responder. Eu acompanho bastante um projetor que já conhece. Ela está falando aqui do Wagner Borges. Acho que até o Saulo fala isso aqui também, porque também eles são amigos, né? Ele sempre diz que semelhante atrai semelhante. E eu não sei se concordo. Não acho que seja só isso. O que você pensa sobre? Tá, vou começar dizendo que não é só isso. Tá? Existem muitos fatores relacionados. Mas eu respondi aqui só para pegar o gancho e ser mais sucinto. De repente eu aprofundo. Olá, no que diz respeito ao mundo imaterial, eu concordo. Pelo fato de irradiarmos certa frequência em ondas que propagam, e a intensidade dessas ondas depende do quanto vibramos em tais frequências. Pode ser um chamado alto a seres que se agradam do que estamos pensando, fortalecendo, né? Estabelecendo como padrão de pensamento e moldando nossa energia, obviamente. Assim como um vício, por exemplo, ou mera vontade, forte o bastante e tem que haver constância, ou quanto mais constância tiver, mais forte será. Isso no plano espiritual. E vale dizer aqui, complementar, que lá fora a gente só vai em frequências com as quais estamos sintonizados.
Simples assim, lá é tudo dividido. Ah, tem o Vale do Sofrimento das almas lá perdidas, tem o meio termo, tem o paraíso, e que na verdade várias e várias camadas de cada um, que poderiam ser chamados, né, de inferno e paraíso, mas nada é permanente, há também mudanças de estados aí, viu? Agora, até aqui no corpo físico, talvez aconteça, mas com um atraso. Demora mais, porque aqui tudo demora para se manifestar. Não é como lá, que vai imediatamente. Então, estou falando de você atrair semelhante no mundo físico, tá? Você pensa de um jeito, vai atrair pessoas que pensam do mesmo jeito. Demora e nós mudamos os nossos pensamentos no decorrer disso. Às vezes, quando a resposta chega, nós já mudamos. E aí nós falamos que, putz, como assim? E acha que não é responsabilidade nossa, quase, né? É uma coisa que já percebi em outros aspectos até mais contundentes, que é o que a gente deseja, né? Às vezes, quando chega algo que a gente deseja, a gente já não deseja mais, porque entendemos o que aquilo queria nos ensinar, mas aí já é meio que tarde. E aqui há leis mais fortes, como conexões e débitos, por exemplo, que adquirimos com pessoas diferentes. Porque aqui sim é um lugar que nivela seres diferentes na mesma plataforma. Eu chamei de plataforma porque qual é a vantagem ou qual é a maior utilidade do plano físico? É colocar numa mesma faixa de manifestação e existência seres completamente diferentes e que não estão vibrando na mesma sintonia. Faz parte do desafio aqui lidar com essa situação. Ela é um fator que vai acelerar alguns processos, porque eu já falei um pouquinho disso, vou repetir. Lá fora é isso, você está num vale da perdição de sofrimento e angústias lá, para você sair disso demora, porque todos estão na mesma sintonia e fortalecendo aquilo ali. A mesma coisa num lugar mais elevado. Está todo mundo feliz, bem, os dramas, as dores não chegam lá. Como acelerar o crescimento nesse processo ali? Se colocando à prova em lugares onde não há essa proteção. E aqui serviria muito para isso. Então, assim, Kathleen, resumindo, eu acho que são muitas leis, sim, são muitos vetores. E aí vai depender de muitos aspectos. O que puxar mais forte vai mover naquela direção. Você vai em direção a pessoas que pensam como você? Isso depende. Depende do que você sente, da intensidade com a qual você sente e o tempo que você fica pensando ou vibrando naquela sintonia. Mas ainda assim temos conexões muito fortes com pessoas de outras vidas desta plataforma aqui, onde é a mistureba. E agora uma última pergunta é da Priscila Suomi. Ainda sobre os papos da live de ontem que eu tive com o Elder Correia, no qual falamos sobre súcubos e íncubos, bem de leve, né, que são seres bem focados na energia sexual, e vamos bater um papo só sobre isso, tá? Em breve, no canal dele, mas eu aviso aqui, quando for acontecer. Lembrei de um sonho, aqui diz a Priscila, ultra realista que eu tive, numa época da minha vida que eu era muito fã do ator Denzel Washington e ficava babando na telinha. Ele era mais novo, vibrava um misto de desejo e fascinação, admiração, né? A cada movimento que ele fazia, eu ia fazendo, eu ia entrando cada vez mais nele. E foi assim por muito tempo, e toda vez que eu sinto esse desejo insano em um homem, eu acabo tendo sonhos lúcidos com essa pessoa em questão. Estava num bar, no meio da balada, e nossos olhares se cruzaram, o meu e o do Denzel,
não teve conversa, fui em direção a ele, direto pro beijo, lascou um beijo no danado. Mas aquele beijo eu nunca tive na vida, era um beijo com todos os meus veículos e todos os meus eus, é porque reflete, né, na verdade. Até o físico que está dormindo, é assim, ela está certa aqui. É intenso, a sensação ela é tão mais forte que há estímulos que aqui vocês só fariam que lá você tem que se segurar para não explodir. Mas igual esse, já tive outros sonhos assim, e as sensações de prazeres que se tem lá está muito. Acho que ela escreveu aqui aquém, mas acho que ela quis escrever além do que temos aqui, por tudo que ela já explicou aqui, né? Dá para querer trocar um homem daqui por lá, brincadeira. Mas esse fascínio abre sim portas. Eu não costumo utilizar esse poder por medo de escorregar para o lado escuro da coisa, da força, né? E é isso, abraços. E ela é muito honesta que a Priscila, quem nunca, né? Quem nunca? Porque assim, sim, toda a questão, nessa questão de íncubos e súcubos, só falando aqui, deixa eu ver o que eu respondi para ela, porque a gente ganha tempo. Eu lendo aqui e apenas complementando, porque em respostas escritas eu acabo sendo mais objetivo. Olá, sim, a possibilidade de ser alguém assumindo a forma dele para te atrair é grande, isso também acontece, tá? Proposital. Claro, existe sim a possibilidade de ser um sonho lúcido, um sonho que você plasmou aquela pessoa, seria até mais seguro, né? Um playground ali, um quintal para você brincar. Mas é pouco provável. É mais provável que você saia do corpo e alguém. Eu vou contar aqui uma coisinha no final, peraí. Mas o lado bom é que te proporciona uma vivência que não teria aqui, provavelmente. Eu estou falando lado bom porque, assim, ela não encontraria o Denzel num bar, provavelmente. O preço é que, bem, é a sua energia. Ok, que a sua energia, nossa energia, né? A gente acaba repondo, mas é aquilo de cuidar para não se alinhar tanto com isso, para poder viver coisas boas aqui também, com pessoas que estão na mesma condição que a gente, onde há uma troca de energia. Não é unilateral, né? E, e isso acaba favorecendo os dois, trabalhando sempre para isso não se tornar um apego. Um vício, por exemplo, e é muito fácil viciarmos em algo que é bom, que é maravilhoso, que é uma coisa enaltecedora. Porque a proposta, para mim, da energia sexual é nos sintonizar com algo além. Para mim é transcendental, é dar uma gota do que realmente somos, ou do que podemos sentir quando plenos, conectados, né, ao todo. Porém, daqui no plano físico é um trampolim para lá. Mas, uma vez fora do corpo, esses seres que não seguem em frente por estarem tão ficcionados, né, tão agarrados a essa energia sexual, se torna uma âncora, prendendo eles, impedindo que eles transcendam e vão para além, porque é a mesma energia, mas olhada com outra ótica. Agora, quando eu digo quem nunca, quantas vezes assumiram forma de mulheres com as quais eu já estive e estava tendo relação, né? Porque era uma forma de facilmente me conquistar. E algumas vezes, eu tenho relatos que eu não coloquei aqui ainda, porque são dezenas, eu escolho, né, por tema. Tem relatos nos quais tomavam formas de atrizes de Hollywood mesmo. Aliás, teve uma que eu falei, opa, é bonita, né? Mas eu nem sou tão fã dela assim, não. Falei, ô moço, não vai. Até percebi que era um moço, na verdade. Não vai acontecer nada, não. Mas acho que a última vez que isso aconteceu, no meio do ano passado, acho que foi minha última quase caída. Uma mulher se aproximou de mim e ela, a aparência dela, era de uma atriz chamada Ana de Armas.
que eu tinha visto uma cena só num filme, não nem vi o filme todo, só vi o início do filme do James Bond, o último, eu acho que foi o último filme dele, que eu não assisti completamente, só assisti basicamente dessa parte, que tem ela num bar fazendo uma cena de ação, né? E falei, ó, moça bonita. Só, né? Aquela coisa, ó, que moça bonita. Mas é o que tem, né? Assim, filme de James Bond sempre tem uma moça bonita, pelo menos. E era ela falou, vamos? Eu falei, vamos. Vamos, mas vamos para um lugar. Eu não estava lúcido. Mas vamos para um lugar reservado. Eu tive um pouco de, pelo menos isso, assim, né? De vamos ficar mais à vontade, né, minha querida? E ela começou a me levar para um lugar que era, em teoria, seria o quarto dela. E nesse caminho eu fiquei lúcido e falei, oh, não vou não. É tentador, mas eu não vou. É tentador que eu digo no sentido disso, sabe? Tipo, as pessoas ficam falando sobre a aparência. Vou falar aqui, hein? Ah, mas nem era ela. Ah, nem era o Denzel. Ah, nem era não sei quem. Aparência é uma roupa. Ninguém é realmente. Nossa, esse aqui não é minha cara, de verdade. Isso que eu estou usando aqui é uma forma de me apresentar. Eu acho muito curioso as pessoas pirarem tanto com isso, de falarem, ah, mas era um monstro. Não, não era um monstro. É como a pessoa se enxerga lá também. Ela está deformada porque ela talvez perdeu esse senso de identidade, deu uma colapsada. Então, às vezes, está lá, né? Ana de Armas, de repente, um monstro. Só que não é. Ana de Armas não é a verdadeira imagem dela. Monstro não é a verdadeira imagem dela. Ela é luz, em maior ou menor irradiação, que assumiu aquela forma ali. E eu acho curioso as pessoas ficarem tão assim, ah, nossa, não sei o quê. Mas assim, no mundo físico a gente também vai lá e burla. Faz cirurgia plástica, faz alguma coisa estética para mudar, né, para se não drena gordura para ficar, né, na forma. Sei que tem a coisa da saúde, mas muita gente vai pela estética assim de e coloca silicone, que o troca é de mentira, é tudo, né, não é de enfim, e e harmonização facial, que nunca fica bom, né? Enfim, entendam que todo mundo está mudando a sua forma ali para agradar o outro de uma forma ou de outra, literalmente. Então, e trocando energia, só que tem essa diferença. Aqui a gente troca energia, né, dentro do mesmo contexto, talvez com o mesmo objetivo, e fora daqui o nosso objetivo é um e o deles é outro, para começar. E no geral a gente não está consciente do que está acontecendo, não é uma escolha lúcida. Estamos sendo, de certa forma, abusados. Tem gente que fala, não, pode abusar, abusa aí, meu querido, minha querida, não tem problema não. E tá tudo bem, cada um com suas escolhas, mas assim, eu não acredito em certo e errado, eu acredito em escolhas e consequências. Eu concordo muito com o Pirata Onyx dos meus livros e aventuras. Eu até coloquei essa frase para ele no livro. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Todas as informações pertinentes estão na descrição deste vídeo. Pix, correspondência, minhas redes sociais. Eu vou falar melhor sobre o curso que eu vou dar, até vou formatá-lo melhor esse fim de semana, porque hoje estou gravando na sexta-feira, esse vídeo vai ser publicado no sábado, bem cedo, né? E eu vou ter um tanto mais do sábado, porque minha sobrinha foi para a praia com a minha irmã, então o sábado geralmente é mais reservado a ela. E eu vou usar para organizar as ideias para esse curso que eu vou fazer no mês que vem. Talvez não imediatamente na primeira semana, mas pelo menos na segunda. Eu não sei quando exatamente, mas eu quero fazer isso começar antes do dia 10. Vamos ver, talvez eu consiga começar até antes. Eu vou tentar me organizar nesse fim de semana, fazendo pelo menos o cronograma das 4 primeiras aulas. E eu estou tentando fazer uma coisa assim, sabe? De, tá, esse mês o tema vai ser este. Vamos focar nisso. Aí no outro mês, o outro módulo barra tema, porque aí quem entrar pode entrar no meio, entre aspas, né, assim, e depois assistir o que está para trás. Enfim, vou olhar como eu vou disponibilizar isso para quem faz alguma contribuição. Lembrando que isso aqui também é uma aula, querendo ou não, é algo que eu estou oferecendo para todo mundo em aberto gratuitamente, sem publicidade. Eu ainda não voltei com a publicidade aqui, falei que tem o canal. Nossa, tem vários alertas no meu
YouTube ali sobre, sei lá, eu acho que o YouTube até tá me sabotando em muitos aspectos de entrega, né, de notificações e coisas do tipo. Me falando para fazer shorts, para fazer não sei o que, senão eu não vou ter visualizações, senão eu não vou ter engajamento. Enfim, toda hora que eu abro tem um alerta vermelho lá. Eu não sei o que eu vou fazer a este respeito. Por enquanto, eu vou deixar. O que eu tenho de gráficos aqui é que já caiu para metade, quando eu parei a publicidade, de visualizações, para vocês terem uma ideia. Então, talvez eu coloque só no final do vídeo, no início, aqueles anúncios puláveis, né? Mas por enquanto, vamos seguindo. Acho que vai um testezinho aí para quem tem interesse também, né? Garimpar mais, deixar de esperar tudo na mão, assim, muito fácil. Eu estou aqui no canal, pelo menos quartas e sábados, e cada vez vou querer colocar mais vídeos. Essa semana eu já fiz um na quinta, de extra. Semana que vem pode ter mais também, e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Hasta!